E o Mike diz que a Aline e o Vinícius são recalcados, pois queriam ir para a vitrine do seu Fifi. Agora falando sobre BBB, tudo sobre BBB a gente vai falar agora. O Mike diz que a Aline e que o Vinícius são recalcados, pois queriam ir para a vitrine do seu Fifi. E de fato, né, gente, queriam mesmo. O Mike disse o seguinte, olha, eles que queriam ter ido para a vitrine. Aí a Renata falou, o tempo inteiro só esse assunto, eu não aguento mais, eu supero as coisas. Eu deixei de falar daquele assunto lá, que pra mim morreu. É o terceiro Sincerão que ele fala a mesma coisa. Aliás, desde a semana que eu voltei, ele fala a mesma coisa. Aí o Mike diz, ele queria ter ido. Ele, Aline, é recalque. Bom, até aqui tá tudo bem, né? Até aqui tá tudo em paz. Agora vai começar a parte polêmica. Vai começar a parte... Eu quero saber a opinião de vocês. Tem aqui a nossa enquete rolando. Se você acha que o Mike deve ser eliminado, deve ser expulso do BBB por conta das atitudes dele com a Renata, conta pra mim que eu quero ver o que você pensa sobre isso, tá? E a produção, gente, só para vocês entenderem, tá? Ontem à noite a produção mandou um cooler da paz, né, pros brothers. E o top 8 mais querido do Brasil brindou, né, durante ali aquele rolezinho de quarta-noite. Estavam ali todo mundo bebendo, sorrindo, brincando. Tava tudo tranquilinho, tá? Então a produção mandou esse cooler, né? Joselma e a Renata se abraçaram. A sogra de Guilherme, né, a dona Delma, fez questão de dizer que não tem mágoa nenhuma com a Renata. E logo após, a Renata e o Vinícius também interagiram, né? Eles que estão em pé de guerra já faz semanas. A Renata riu e disse o seguinte, olha, fico preocupada com ao vivo, que eu tenho que me defender. Vinícius! Aí o Vinícius disse, Renata, a essa altura não tem mais o que fazer, minha irmã. Meio que aceita que dói menos. Aí, gente, chegou o cooler, né? Só que aí, gente, muita coisa aconteceu depois da chegada desse cooler. A bebida entrou e algumas verdades saíram. Até sobre a sexualidade do Vinícius, que muito era questionada, se ele era gay, se ele era bi, se ele era hétero, né? Ele mesmo nunca quis falar sobre isso abertamente. Uma vez questionado pela Vitória, ele falou que ainda não sabia, né, sobre a sexualidade dele. Mas a bebida entrou e a verdade saiu, tá? E aí, num papo bem emocionante, ele contou que era bissexual. Então ele revelou, né, falou sobre a sua sexualidade. Ali a cachaça entrou, a verdade saiu, né? E o Vinícius disse, olha, eu nunca falei isso aqui, mas é um dos meus maiores problemas, era decepcionar meu pai e minha mãe em relação à minha sexualidade. Sou bissexual e eles não sabem disso, eu nunca tive coragem de falar isso para eles. Meio Gil do Vigor, não sei, vamos ver. Aí ele disse, eu sempre tive muito medo de ser uma decepção. E a dona Delma disse, nunca vai ser, porque você é um filho amado. O Guilherme disse, não vai ser, sabe por quê? Eles amam você e o amor vence tudo. E a dona Delma repete, né? Eu amo a minha filha e dou a vida pelos meus filhos. E o Gui falou, a minha cunhada é bissexual. No caso, falando que uma das filhas da dona Delma, talvez, né? É bissexual e que a irmã dele também é bissexual. E aí o Vinícius disse, eu sempre tive esse receio de decepcionar, por isso que minha família é tão importante. Eu acho que tive que me provar a vida inteira para que eu pudesse, para quando eu chegasse no auge da minha vida, olhar nos olhos dos meus pais e poder ajudar eles. Desde criança eu sou uma criança diferente, que sonha muito, que quer andar em lugares que nunca teve. E até hoje eu não tive abertura para falar isso. Mas, se eu sair amanhã, quero que as pessoas se amem e que possam se encaixar em algum lugar e pertençam. Eu sempre tive, não me esconder, porque eu nunca tive problema com isso, mas eu nunca tive uma questão de externar isso. Mas eu me sinto muito amado e muito querido. Mas é como se faltasse alguma coisa para externar para eles, para as pessoas, sabe? Como se as pessoas cobrassem muito isso. E eu sempre achei um absurdo.
E aí a Dona Delma foi legal, gente, tá? Dona Delma foi legal e disse assim, ó, você não tem que pensar nas pessoas, você tem que pensar em você. E aí o Vinícius respondeu, é como se a sexualidade de alguém contasse algo para que você pudesse ser quem você é. Como se você tivesse que provar algo, como se você tivesse que mentindo algo. E eu nunca menti nem omiti nada de ninguém. Eu sou o Vinícius, um menino que nasceu e quis ser o melhor que ele pôde por uma vida inteira. E aí o Gui disse, pois é, os teus pais, Vinícius, lhe amam, independente da sua sexualidade. Sexualidade não muda personalidade, não muda caráter, não muda a gente ser humano com as pessoas. E eu amo você, independente da sua sexualidade. E o Vinícius respondeu, o meu maior medo é um olhar de repúdio do meu pai ou da minha mãe. E aí, gente, assim, com todo respeito, né, ao desabafo do Vinícius, com todo respeito à dor, né, que ele sente, mas trazer isso num paredão, que ele tá contra a Renata e contra a Mike, aí não é só a questão da sexualidade, mas assim, dele ficar falando que eu, um menino que cresceu, que sonhou, que isso, que agora chega nesse ponto, no auge da minha vida. Ai, gente, desculpa, mas assim, para mim foi bem de caso pensado. Ele resolver tocar nesse assunto nesse ponto. Ele resolver tocar nesse assunto nesse momento. Nesse momento do jogo, o Vinícius querer falar sobre a sexualidade dele, agora, no dia de ser eliminado, um dia antes da eliminação, um dia antes do paredão mais difícil, talvez mais difícil dessa temporada, onde nós temos o casal, Mike e Renata, e o Vinícius. E o casal é contra o cara. Só que ele tem uma torcida absurda, né? Ele tem ali 7 torcidas apoiando eles. Ocorrendo aí toda essa máfia de CPF, toda essa movimentação. Globo, né? Pondo CAPTCHA, tirando CAPTCHA, para dificultar as votações, o voto de torcida, que é o voto onde a Renata mais soma, onde ela faz mais diferença com a torcida dela, é no voto de torcida. Então, assim, é um momento extremamente tenso. Parece que ele foi assim, foi com a última cartada, a cartada o que ele tinha, sabe? Porque no início do programa já tinham falado sobre isso, já tinham falado sobre sexualidade. A Vitória já tinha perguntado para o Vinícius, Vinícius, você é bi? Você é gay? E ele falou, não sei. Ora, ele disse que não mentia? Sim, ele mentiu, dizendo que não sabia, né? Porque já é uma questão resolvida com ele. Agora, da forma com que ele expressou ali, né, no discurso dele, na forma com que ele se revelou, ele não estava só abrindo o coração. Ele não estava dizendo, sou bi, eu morro de medo dos meus pais. Ele falou, sou bi, sim, eu sou bissexual, nunca falei isso, tenho medo de decepcionar os meus pais, não sei o que a minha mãe vai pensar, não sei o que o meu pai vai pensar, estou aqui lutando, sou um menino que cresceu com sonhos, com isso, com aquilo, que sempre desejou mudar de vida. Gente, ele sabia que ele estava fazendo um VT. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não é inocente, tá? Eu não consigo pensar que assim, nossa, que inocência do Vinícius, oh meu Deus. Não, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele está tentando jogar com o público, ele está tentando amolecer o coração do público, se mostrando vulnerável, mostrando ali uma dor, mostrando um lado que ele mesmo disse que nunca se escondeu, que não era segredo para ninguém, mas que ele tinha essa questão com os pais, tá?